Itachi sempre foi um gênio absoluto em todo o universo de Naruto. Até porque, ainda bem jovem, ele dominou todas as áreas básicas de combate e superou vários ninjas lendários utilizando principalmente os seus genjutsus, como por exemplo quando ele humilhou o Zenin lendário Orochimaru, quando ele humilhou o Kakashi Hatake ali próximo do seu auge e outros ninjas muito poderosos que acabaram perdendo pro Itachi de forma lendária, isso quando ele ainda estava vivo. Até porque, quando Itachi retorna como Edo Tensei, mostra todo o seu potencial enfrentando ninjas como Naruto, Killer Bee, sendo essencial para selar o Nagato, até então um dos Edo Tensei mais poderosos de todo o campo de batalhas, e também derrotando de forma maestral Kabuto, encerrando o Edo Tensei e sendo considerado como um dos maiores heróis de toda a quarta grande guerra ninja, provando assim ser um ninja extremamente inteligente e poderoso. E é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje nós falaremos aqui sobre todos os poderes e jutsus do Itachi Uchiha. Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e já vamos começar aqui a nossa lista com o básico, o seu Taijutsu. Embora Itachi fosse extremamente habilidoso no combate corpo a corpo, ele raramente se apoiava nesse estilo de técnica como sua principal forma de luta. Ainda assim, seu nível era bem alto o suficiente para conseguir derrotar facilmente até mesmo membros da polícia militar da Vila da Folha, ainda bem jovem. O verdadeiro diferencial do Itachi estava em si, na sua velocidade, reflexos e principalmente nos movimentos de mão do Uchiha, pois, tendo golpes bem rápidos, sua sequência de ataques, principalmente iniciando ali o seu combate, tinha uma eficácia e velocidade muito grande, algo difícil até mesmo para usuários experientes do Sharingan, até porque ele utilizava os poderes visuais desse doujutsu para auxiliá-lo no seu combate corpo a corpo. Ainda sobre as proezas físicas do Itachi, temos aqui o seu Bukijutsu e Shuriken Jutsu. Tendo talento para técnicas com armas desde muito jovem, Itachi, após entrar para Anbu, completou um treinamento de alto nível na utilização de armas ninjas. Tanto que durante o massacre do clã Uchiha, ele utiliza ali uma espada com extrema eficácia para eliminar os seus alvos, demonstrando assim um domínio total daquela arma. Além disso, Itachi era extremamente habilidoso em Shuriken Jutsu, pois ainda jovem, ele já conseguia acertar múltiplos alvos complexos ao mesmo tempo, incluindo pontos cegos e a utilização de ricochetes para deixar ainda mais preciso a sua técnica com kunais, o que evidencia sua mira absurda e o seu controle refinado com armas ninja. E antes de falarmos dos ninjutsus do Itachi, até porque são múltiplos, eu acho que vale ser citado também algo bem importante, que é o seu chakra e controle de chakra. Mesmo sendo Uchiha, Itachi possui reservas de chakra relativamente baixas, muito pela sua doença que até hoje tem origem desconhecida. Isso limitava sua capacidade de sustentar combates prolongados, especificamente se ele tivesse que utilizar o seu Mangekyo Sharingan, até porque Itachi só podia ativar e utilizar esse poderoso doujutsu no máximo 3 vezes por dia antes de causar uma extrema exaustão. No entanto, Itachi, para compensar essa limitação, tinha um controle de chakra quase que perfeito e uma leitura de batalha impecável, fazendo assim com que ele utilizasse cada jutsu de forma calculada, evitando desperdícios e buscar finalizar as lutas o mais rápido possível. Então, falando dos seus ninjutsus, já vamos começar aqui falando dos seus ninjutsus elementais, onde a sua maior afinidade reside no estilo fogo, especificamente no estilo fogo, técnica da grande bola de fogo. Desde quando ainda era criança, Itachi sempre soube usar muito bem a técnica de bola de fogo, onde ainda jovem, ele chegou a desenvolver a grande bola de fogo, onde foi um dos primeiros jutsus de alto nível dominado pelo Itachi. Embora seja uma técnica clássica do clã Uchiha, nas mãos do Itachi ela se tornava muito mais refinada, onde ele conseguia ajustar o tamanho, a potência e o alcance das chamas de acordo com a situação, utilizando o jutsu tanto para ataques direto quanto para pressionar e controlar o campo de batalhas. Estilo fogo, técnica flor de fênix.
Com a técnica Flor de Fênix, Itachi consegue disparar múltiplas bolas de fogo para cima do seu adversário em sequência, dificultando assim a leitura e a esquiva do inimigo. Diferente do ataque frontal e simples, essa técnica tem caráter estratégico, forçando o oponente a se defender enquanto Itachi cria aberturas para o próximo movimento. Estilo fogo, técnica Flor de Fênix, Garra Escarlate. Sendo essa a variação da Flor de Fênix elevada ainda mais em seu nível técnico, Itachi aqui combina as bolas de fogo com armas ocultas, fazendo com que o inimigo acreditasse estar lidando apenas com chamas, quando na verdade também está lidando com ataques de kunais e shurikens escondidas dentro desse jutsu, fazendo assim com que essa fosse uma armadilha perfeita que unia poder destrutivo e também furtividade. E se você acha que o Itachi só domina estilo fogo, tá muito enganado, porque o Itachi foi um dos únicos Uchiha que mostrou o domínio também do estilo água, especificamente com a técnica estilo água, técnica bomba de água, onde aqui Itachi se destaca no seu refino com estilo água, mostrando um jutsu de estilo água, ou melhor, bomba de água, sem uma fonte de água por perto, onde ele se mostrou capaz de executar essa técnica com excelência e reforçando ainda mais a sua versatilidade elemental no campo de batalhas. Sem tirar que ainda no estilo água, Itachi chegou a nos mostrar o estilo água bomba da presa de água, sendo essa uma técnica que usa uma massa de água para criar uma espécie de lança de água e atirar o seu inimigo em um ponto cego, onde seu poder destrutivo é ampliado ao se adicionar rotação nessa água comprimida. Falando agora de outros ninjutsus do Itachi, vale citar que o Itachi tem também técnica de invocação, e o seu jutsu de invocação é a invocação de corvos. Itachi possui um ninjutsu de invocação tanto quanto peculiar, até porque invocar corvos para o campo de batalha é algo bem curioso. Normalmente, eles surgem em bandos, cercando e confundindo os inimigos, e em muitas situações, esses corvos faziam parte de clones ou até mesmo de ilusões do Itachi, se dispersando ao serem atacados. Além disso, eles também serviam como distração, já que os corvos também eram utilizados para distrair e aplicar genjutsus em seus inimigos, ampliando ainda mais o alcance das técnicas mentais do Itachi Uchiha. E pra fechar os ninjutsus básicos, Itachi é muito bom em Jutsu Clones das Sombras, pois com muito refino, Itachi já demonstrava um domínio excelente no Jutsu Clones das Sombras, já que ainda criança, ele utilizava clones para frequentar a academia enquanto treinava sozinho, até porque já tinha muito tempo superado aquele nível. Em combate, seus clones não serviam apenas como isca, mas também muitos deles eram criados com a intenção de atrair o inimigo e explodir ao serem atingidos, mostrando sua criatividade e excelência no uso de técnicas básicas. Falando agora do seu Doujutsu, até porque o Doujutsu é uma das principais armas do Itachi, temos aqui o seu Sharingan. Itachi despertou o seu Sharingan um tanto quanto cedo e rapidamente o dominou em um nível muito acima da média do seu clã. Com seu ótimo controle de chakra, ele conseguia manter o Doujutsu ativado quase que constantemente com um consumo mínimo de energia, onde com esse Sharingan, Itachi era capaz de utilizar um dos poderes básicos da técnica, que é o poder de percepção, assim podendo prever os movimentos do seu adversário, enxergar fluxos de chakra e principalmente utilizar o seu Sharingan no auxílio da aplicação dos seus genjutsus extremamente poderosos. Então, já que falamos dos genjutsus do Itachi, que são as suas principais armas em combate, eu separei pra vocês aqui uma lista bem interessante do poder especial de cada genjutsu do Itachi. Então, já vamos começar com o genjutsu Efêmera.
efêmero é um genjutsu visual do Sharingan, utilizado por Itachi Uchiha através de seu dedo. Isso mesmo, Itachi induz o alvo a olhar para o seu dedo, colocando sob uma ilusão quando ele é visualizado. Quando a técnica foi utilizada em Naruto Uzumaki, os corvos reuniram-se na forma de Itachi e se transformaram em uma Shuriken depois que ele realizou o selo Carneiro, bombardeando Naruto e em seguida tentando colocá-lo para dormir. Quando ele resistiu ao comando de sonolência, Naruto então experimentou a sensação de partes do seu corpo se transformar em seus amigos mais próximos, que então o torturavam psicologicamente através desse genjutsu aplicado na ponta do dedo do Itachi. E isso está implícito, sendo um estágio extra do genjutsu causado por Itachi depois de realizar esse selo, que no caso ele é o selo Carneiro, onde o mesmo é aplicado juntamente com seu uso de Shuriken. Ou seja, Itachi usou essas Shurikens para distrair o Naruto e através ali dessa técnica aplicou a ilusão. Genjutsu, eu vou sair dessa! Há quanto tempo, Naruto? Contra Genjutsu. Um Contra Genjutsu significa basicamente quebrar um genjutsu ou sobrepujá-lo com outra ilusão. No anime, vimos que Itachi, através dessa habilidade, pôde sobrepor uma ilusão a outra, buscando romper o efeito do genjutsu usado inicialmente e induzi-lo ao seu próprio genjutsu. Dessa forma, é possível liberar a si mesmo e outras pessoas de ilusões e do controle dos inimigos. Não é necessário que a ilusão usada como meio para enfrentar o genjutsu já em vigor seja ali da mesma classe, visto que Itachi e Sasuke utilizaram o Tsukuyomi e um genjutsu de Sharingan, respectivamente, para quebrar o efeito das correntes ilusórias do som da Tayuya, que foi aplicada ali através do Kabuto durante a luta do Sasuke e o Itachi contra o Kabuto, onde essa batalha foi muito interessante, inclusive. E assim como é possível se libertar da influência de um genjutsu pela dor física, é possível também utilizar o mesmo estímulo para reordenar os sentidos, o que pode ser visto quando a Kurenai morde os lábios para se libertar do Contra Genjutsu do Itachi. E falando do Contra Genjutsu do Itachi que ele aplica na Kurenai, bom, esse Contra Genjutsu que ele aplicou nela tem um nome um pouco diferente, e é basicamente a ilusão demoníaca inversão do céu e da terra, onde essa técnica é um genjutsu de Itachi que ele usa o seu Sharingan para refletir a ilusão de um oponente e devolver os seus efeitos ao inimigo. Ou seja, aqui não funciona nem para escapar do genjutsu, funciona simplesmente para sobrepujá-lo com um genjutsu mais forte. E como vimos no anime, a ativação da técnica envolve determinadas condições para ser devidamente usado, como por exemplo, a relação de força entre um genjutsu ou outro, ou seja, nesse caso, quem consegue sobrepujar é quem tiver um genjutsu mais forte. E é claro que o Itachi, dono do Sharingan e da Kekkei Genkai, acabou sobrepujando a técnica da Kurenai. No momento que o inimigo começa a lançar a sua ilusão, Itachi usa o seu Sharingan para copiá-la e rapidamente revertê-la sobre o inimigo, refletindo um genjutsu para confundir o inimigo, causando um enorme dano em sua mente. Onde Itachi usou essa técnica para inverter a ilusão demoníaca, aprisionamento da árvore assassina de Kurenai sobre si, e assim fazer com que a Kunoichi de nível Jonin e especialista em genjutsu sofresse para conseguir escapar do genjutsu do Itachi Uchiha. Genjutsu. Vamos acabar com isso. Um genjutsu desse nível não funciona em mim. Ilusão demoníaca, miragem do corvo. Sendo esse um genjutsu que Itachi aplica com a ajuda dos seus corvos, podendo até mesmo refletir o seu Sharingan no olho de um dos corvos para que o ninja seja pego ali de surpresa, a ilusão demoníaca Miragem do Corvo é um genjutsu visual utilizado por Itachi com o auxílio do seu jutsu de invocação. Lançando corvos reais contra o inimigo, esse genjutsu intercepta a vítima em uma poderosa ilusão, basta o ninja olhar para o olho de algum dos corvos, onde essa técnica faz com que ele se projete uma torrente de
corvos e deixe o adversário à mercê da ilusão, permitindo assim uma conversa forçada ou uma distração para um ataque, onde Itachi pode realizar esse ataque tanto com os seus corvos, como também se transformar nos corvos ou fazer jutsus de substituição através dele, onde foi utilizando essa técnica que o Itachi colocou o Naruto em uma ilusão e ainda por cima conseguiu colocar o corvo que estava com o olho do Shisui dentro do ninja do clã Uzumaki. もう一度言う。お前と少し話がしたいだけだ。 Ilusão demoníaca, técnica da repressão por estacas. A ilusão demoníaca, repressão com estacas, é um genjutsu visual utilizado através do Sharingan por Itachi ali do decorrer do anime, onde essa técnica é uma aplicação das capacidades hipnóticas do Sharingan que não exige selo de mão para ser ativada, sendo necessário apenas que o olhar do usuário se encontre com o olhar do seu adversário. Uma vez pego por esse genjutsu, o alvo tem o seu corpo totalmente paralisado e a sua mente é carregada para um mundo de ilusão, onde ele tem a sensação de ter várias estacas atravessando o seu corpo sem parar, onde a dor física que acompanha essa ilusão revela o quão poderosa é essa técnica de tortura. Vale citar que o Sasuke ainda conseguiu colocar uma melhoria nessa técnica naquele genjutsu que ele aplica pra cima do Killer Bee, onde a forma melhorada desse genjutsu pode ser utilizada através do Mangekyo Sharingan, como demonstrado pelo Sasuke, que foi capaz de paralisar o Killer Bee temporariamente e fazê-lo se ver sendo perfurado por múltiplas penas de corvos gigantes. Mas vale citar que ali naquela técnica ali o Killer Bee escapou facilmente desse genjutsu e acertou em cheio o Sasuke, ou seja, o bom mesmo em genjutsu é o Itachi, né? 永遠の命って何かわかるイタチ君。まだわからない。それは所詮お前の欲の問題だ。金縛りの術に。 Genjutsu Retorno do Espelho. Sendo essa outra técnica visual, ou seja, é um problema grave se você olhar no olho do Itachi, porque ali você já vai estar passivo a entrar em qualquer ilusão que ele aplique. Bom, uma vez que a vítima tenha sido submetida a esse genjutsu, mesmo que de forma imperceptível, na real quase todas as vezes é de forma imperceptível, ao realizar o seu próximo ataque, acreditando estar alvejando o inimigo, ou seja, nesse caso o Itachi, ela estará na realidade atacando a si mesma, por isso o nome Retorno do Espelho, já que com essa técnica, o Itachi consegue basicamente fazer com que seu inimigo coloque todas as suas técnicas para acertar ele mesmo, como se ele estivesse atacando um espelho. Assim como vimos na sua luta contra Deidara, onde Deidara faz ali com que suas argilas explosivas peguem e prendam o Itachi e deixe ele numa espécie de bomba relógio ali, totalmente passivo à explosão do Deidara. Porém, por se tratar de um espelho, todo momento o Deidara estava se prendendo no jutsu e se ele ativa aquelas bombas, ele ia se auto-explodir, até porque era tudo uma ilusão. Inclusive, foi dessa forma que o Itachi ganhou ali do Deidara facilmente naquele combate. これで終わりだ。うん。よく自分の姿を見た方がいい。現実。Izanami. O Izanami é um dos genjutsus mais poderosos e complexos do clã Uchiha, considerado até mesmo como um jutsu proibido. Ele foi criado como um contraponto ao Izanagi, que permite ao usuário alterar o seu próprio destino, assim como vocês sabem. Mas o Izanami faz o oposto, ele determina o destino da vítima, prendendo a sua consciência em um ciclo infinito de acontecimentos, onde a pessoa só consegue sair dessa ilusão se ela aceitar o seu próprio destino. Para ativá-lo, o usuário memoriza uma sequência de eventos, sensações físicas, visuais ou até mesmo auditivas quando essas condições se repetem, onde a técnica entra em ação a partir dessa repetição. A vítima fica presa em um loop mental, revivendo repetidamente os momentos que fez ela entrar naquele genjutsu. E, mesmo que perceba estar presa em uma ilusão, ela não consegue escapar, a menos que aceite a realidade e abandone o desejo de mudar o que já aconteceu, ou seja,
seja, a pessoa precisa ser no mínimo estoica, né? Mas enfim, como todo Izanami, o preço é muito alto, já que para utilizar essa técnica, o usuário acaba perdendo permanentemente a visão do olho que foi executada, onde esse jutsu foi utilizado pelo Itachi com extrema maestria contra o Kabuto durante a Quarta Grande Guerra Ninja, obrigando o mesmo a refletir sobre suas ações e cancelar o Edo Tensei, fazendo Itachi ser um dos grandes heróis daquele conflito, onde mais do que um genjutsu de combate, o Izanami é uma técnica de redenção, e foi assim que o Itachi conseguiu basicamente salvar ali boa parte da Aliança Shinobi, desativando esse poderoso Edo Tensei graças ao Izanami. このループから逃れることはできない。運命を決める術、これがイザナミだ。このまま少しループにかけて本来の視覚による現術にかけやすくする。いつ仕掛けた？兜が最初に俺をその刀で突き刺したと。 E logo após falarmos do Sharingan, é claro que não podemos deixar de fora a evolução do Sharingan do Itachi, que é o Mangekyo Sharingan. Itachi despertou o Mangekyo especificamente após presenciar a morte do seu melhor amigo Shisui Uchiha. Seu Mangekyo possuía um padrão único de 3 curvas em espiral e concedeu a ele acesso a técnicas extremamente devastadoras e temidas, como por exemplo as chamas do Amaterasu. Em seu olho direito, Itachi possuía as chamas negras do Amaterasu. Essa técnica materializa chamas pretas diretamente de um ponto focal da visão do usuário, tornando a esquiva extremamente difícil. Diferente de jutsus convencionais, o Amaterasu não viaja até o alvo, ele simplesmente surge onde Itachi olha. Essas chamas negras queimam por 7 dias e 7 noites, e não podem ser apagadas por água e nem métodos comuns, pois essas chamas ultra poderosas consumiam qualquer matéria até virar cinzas, incluindo até mesmo outras chamas comuns. Segundo descrições, seu calor era comparável ao calor do próprio Sol, tornando assim o Amaterasu uma das técnicas ofensivas mais letais já criadas em todo o anime. Sem tirar que Itachi em vida era o único que tinha o poder de apagar essas chamas, onde a única forma de remover essas chamas do campo de batalhas ou era com técnicas que sugam ninjutsus, ou se não, com técnicas de fuinjutsus, ou seja, jutsus de selamento. Assim como vimos o Ishiki sugando ali as chamas do Amaterasu com seu poder de sugar ninjutsu e o Jiraiya removendo as chamas do campo de batalhas com o jutsu de selamento. E em seu olho esquerdo está outro grande poder do Itachi, que é um genjutsu, então também fechando aqui a lista de genjutsu, que é basicamente o seu Tsukuyomi. O Tsukuyomi é um dos genjutsus mais poderosos que existem em todo o mundo ninja, pois ele diz representar o mundo espiritual e a escuridão, sendo especificamente um genjutsu presente no Mangekyo Sharingan do Itachi Uchiha. O Tsukuyomi usado por Itachi tem a capacidade de arrastar a mente da vítima para um mundo mental onde o usuário tem total controle sobre o tempo, gravidade, espaço e noções como vencer ou perder dentro daquela ilusão, tornando a técnica impossível de resistir e deixando o usuário livre para manipular as circunstâncias que podem causar um colapso mental em sua vítima, assim como vimos quando o Kakashi ficou na merda após entrar nesse jutsu. Isso faz com que Itachi seja capaz de infligir dores gravíssimas para o usuário, sem tirar que ele também pode fazer dor tanto física quanto mental, lhe rendendo assim a alcunha de jutsu mais poderoso. Como as noções e os sentidos são arbitrariamente manipulados pelo usuário, isso causa um colapso na mente da vítima ao ponto de deixar Kakashi e Sasuke em coma por muito tempo depois de receber essa técnica, onde foi graças aos trabalhos medicinais da Tsunade que eles conseguiram ser salvos. Tanto que o próprio Kakashi falou que depois que ele caiu nessa técnica, o Itachi só não matou ele porque ele não quis. No entanto, vale citar que esse poderoso genjutsu oferece danos graves ali ao seu usuário, até porque, devido à complexidade da ilusão e à rapidez com que ela é executada, já que no mundo real passa segundos e na ilusão acaba passando horas, uma enorme quantidade de chakra é necessária e uma quantidade adicional de estresse é colocada sobre o olho esquerdo do Itachi, agravando os seus danos oculares ao ponto de, eventualmente, deixar a visão do Itachi turva, até porque esse poder provém do Mangekyo Sharingan. E antes de usar o genjutsu em Kakashi, Itachi afirma que o Tsukuyomi só
pode ser quebrado por um usuário do Sharingan que tenha o DNA da Kekkei Genkai, como demonstrado quando o Sasuke superou o Tsukuyomi de Itachi em sua batalha, onde no anime vimos o Itachi aplicando ali o seu Tsukuyomi no nível mais poderoso 2 vezes, sendo no Sasuke depois do massacre do clã Uchiha, quando ele fez o jovem Sasuke ver por centenas de vezes a morte dos seus pais e do seu clã, e também pra cima do Kakashi em Naruto clássico, onde o Kakashi no mundo de ilusão ficou várias horas sendo torturado, enquanto no mundo real passou apenas segundos, mostrando assim o quão poderoso é o Tsukuyomi do Itachi. Você não tem ódio suficiente. Você nunca terá. Este lugar eu conheço. É a casa da nossa infância. E por fim, o seu terceiro poder concedido através do Mangekyo Sharingan, é claro que é ele, o Susanoo. Com o Mangekyo Sharingan despertado em ambos os olhos, Itachi podia manifestar um belo Susanoo laranja. Inicialmente, ele utiliza formas parciais do seu Susanoo, como por exemplo braços, ossos ou armas adicionais, apenas para ampliar as suas opções de combate sem gastar muito chakra, até porque Itachi, por não ter muito chakra, acaba sendo muito danoso para ele a utilização do Susanoo. Agora, quando Itachi manifestava o seu Susanoo na versão 2, o Susanoo envolvia Itachi como uma armadura gigantesca, oferecendo uma defesa absoluta capaz de resistir a ataques até mesmo do nível do Kirin. O grande diferencial está nas armas especiais e lendárias que compõem a versão 2 do Susanoo do Itachi, sendo essa inclusive a versão máxima que ele mostrou. Especificamente, a espada de Totsuka, uma arma lendária que simplesmente sela qualquer um que perfura em um genjutsu eterno dentro de sua cabaça, e também de forma defensiva o espelho de Yatta, um escudo ultra poderoso que é dito capaz de refletir qualquer tipo de técnica direta, onde a combinação dessas duas armas fazia do Susanoo do Itachi uma entidade praticamente invencível no campo de batalhas, assim como o próprio Zetsu já chegou a afirmar. E é uma pena que o Itachi nunca conseguiu mostrar o seu Susanoo perfeito, até porque quando ele mostra ali o seu Susanoo, é de forma emergencial, era um dos últimos recursos que ele poderia utilizar no campo de batalhas, e por não ter altas reservas de chakra e nem o Mangekyo Eterno, ele nunca conseguiu utilizar o seu Susanoo perfeito. Porém, o Susanoo do Itachi no nível 2 já é muito poderoso. E eu gostaria de saber, na sua opinião, qual que é o melhor jutsu do Itachi, o mais interessante? Eu gosto muito do Tsukuyomi e os genjutsus, mas eu quero sua opinião porque também tem o Amaterasu, tem técnicas de fogo, os clones dele é bem legal. Então comenta aí, valeu? Comenta também qual é o próximo ninja que você quer um vídeo sobre todos os poderes e jutsus. Eu tenho vários aqui e você pode comentar que eu faço de ninjas novos, ok? Então, deixa aí o seu like, não se esqueça de se inscrever ativando o sininho e me siga nas redes sociais Gustavo_Camus. Aqui eu vou deixar mais algumas opções de vídeo, então assista mais aí do Radar pra fortalecer, ok? Por aqui eu vou indo nessa, espero que tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!